pessoas que diziam que Herodes queria matá-lo. Hoje, sai daqui, que Herodes está te procurando. Aí ele dá uma resposta, mas no final da resposta, ele acrescenta o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que lhes são enviados. Quantas vezes quis eu te ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, mas não quiseste. Jesus antes tinha dito que importava que ele fosse caminhar em direção a Jerusalém, porque não poderia um profeta ser morto fora de Jerusalém. Então, quando Jesus fala isso, ele está falando de uma história, né? Não está falando só dali naquele momento. Ele está olhando lá para trás e mostrando tudo que aconteceu até chegar ali a ele. Importa que eu vá para Jerusalém, porque não pode o profeta morrer fora de Jerusalém. E tudo isso que Jesus falou nesse trecho, ele está fazendo uma avaliação do que foi a trajetória de Israel a partir de Jerusalém. O quanto o Senhor iria abençoar Israel tendo Jerusalém como símbolo. Só que Jerusalém virou o símbolo contrário daquela que recebeu uma missão, recebeu uma bênção, recebeu um acolhimento da parte de Deus, mas não quiseste. Renegou o Senhor, desobedeceu, sofreu as consequências. Jesus está me fazendo essa avaliação. Quantas vezes eu quis te ajudar debaixo das minhas asas, mas não quiseste. Ou seja, me rejeitaste. O que é que nós vamos conversar hoje? Trecho de Lucas 13, 14. Trecho que eu falo, parte do Evangelho de Lucas, que é identificado no capítulos 13 e 14, onde nós vemos algumas situações que Jesus passou, algumas situações onde ele transmitiu ensino, algumas situações em que ele fala uma parábola, em algumas situações que ele dá uma resposta, e algumas situações desse pessoal chegando. Bom dia, bom dia, bom dia. Jesus pontuou em diversos momentos que o objetivo da vida de quem se apresenta, ou disse, ou se decidiu, ou disse que está seguindo ele como discípulo, é de que nós devemos dar frutos. O discípulo, aquele que segue Jesus, aquele que se diz discípulo de Jesus, deve dar frutos. E o trecho que a gente leu mostra bem especificamente que Jerusalém, simbolizando Israel, não deu os frutos que Deus esperava de Israel, esperava de Jerusalém. E mais, Jesus em outro trecho lá em João, ele diz frutos que permaneçam. Não é só dar fruto, é fruto que permaneça. Mas o que é que nos impede de dar frutos? Uma coisa fica muito clara: o pecado. Pecado é pecado, mas por discípulo é discípulo, o seguidor. Nós fomos libertos do pecado, se não somos mais escravos do pecado, mas o pecado está nos rodeando. Nós temos ainda as fragilidades, as lacunas, as fraquezas, que temos que estar vigilantes, dependendo do Senhor e enxergando onde somos fracos para que não caiamos. Por isso que também na vida do discípulo, algo acompanha ele a vida toda enquanto ele estiver aqui na terra, o arrependimento. Amém. Porque essa é a nossa saída. Se cairmos, confessar nossos pecados e ser limpos do pecado, voltem para a luz. Então o arrependimento deve acompanhar a vida do discípulo, né? Deve acompanhar. E esse arrependimento deve estar sempre na nossa mente e direcionando a nossa vida. O que é que a gente quer dizer baseado no que a gente leu agora, em
Lucas 13, né? No final de Lucas 13, Jesus falando sobre Jerusalém e a sua avaliação. Jesus estava onde? Em Jerusalém. Falando de Jerusalém. Ele não estava em Jerusalém nesse momento, ele estava caminhando para lá. Daqui a alguns dias ele estava em Jerusalém. Mas ali Jesus estava falando de Jerusalém, analisando Jerusalém como a sede religiosa de Israel. Analisando Jerusalém como a sede do judaísmo, a religião oficial de Israel. A capital eterna de Israel, Jerusalém. A sede do rei, a sede de todo que se podia imaginar de Israel, Jerusalém é o símbolo. E o símbolo onde está o templo de Jerusalém, onde está o sacerdote, onde está a religião oficial. Tudo se diz respeito ao relacionamento de Israel com Deus. Mas o que é que Jesus diz? Mas tu não me quisestes. É um lamento, né? É um lamento de Jesus. Lamento. Na verdade, ele está compartilhando o sentimento do próprio Deus sobre Jerusalém. E aí a gente vai trazer isso para hoje. Nas nossas igrejas, aí eu estou falando de igrejas ditas cristãs em geral, o que Jesus falaria? O que Jesus falaria? Irmãos, se o Senhor fosse ver quantas pessoas, analisando assim o número de quantidade, andam no meio das igrejas, servem, chegam a ser líderes, são exemplos de várias coisas na obra do Senhor, frequentam, tem anos de ser membro de igreja, são frequentadores mesmo, tá? Mas não produzem frutos dignos de arrependimento. Nós estamos falando aqui de pecados visíveis. Vixe, fulano é adulto. Vixe, fulano roubou o banco. Vixe, fulano matou o outro. Não estamos falando disso. Estamos falando de comportamentos que não mostram que somos sal e luz, inclusive dentro da igreja. Não são sal e luz dentro das suas famílias. Não são sal e luz dentro do seu ambiente de trabalho. Não são sal e luz diante dos seus relacionamentos. Nos lugares que estudam, nos lugares que frequentam. O que Jesus nos queria ser feliz? Porque se todos que se dizem cristãos, vou pegar só o Brasil, para não dizer só Itabuna, fosse realmente sal e luz, aonde estão? Itabuna seria diferente. Mas infelizmente, o que Jesus vê na maior parte é o contrário. E é isso que nós vamos falar aqui hoje. E foi essa avaliação. Bom dia, né? Bom dia. Foi essa avaliação que Jesus fez acerca de Israel e fez nessas situações em que ele estava passando. Vamos seguir. Lucas 13, 5. Pode. Não vos digo antes, se não vos arrependereis, todos de igual modo perecereis. Jesus está aqui nesse trecho. Quem leu Lucas 13, né? Do 1 ao 5, ele é questionado por pessoas que estavam ali próximas a ele acerca de uma situação, só que eles usaram a situação para induzir Jesus a dar um comentário político. Mas Jesus preferiu tratar o assunto espiritual. O assunto político que eles colocaram foi: e os galileus, que Pilatos mandou matar e o sangue deles se misturou com o sangue do sacrifício que eles estavam fazendo lá no templo? Que acontecimento foi esse? A Bíblia não existe, apenas essa fala. Mas quando você vai na história, o que se dá a entender é que houve alguma coisa já na época de Jesus. Se ele já tinha iniciado o ministério ou não, não sabemos. Mas já foi na época de Jesus, e Jesus tinha conhecimento disso. E Pilatos, que já estava lá como governador,
e aí ele também tinha um poder militar. Houve alguma coisa lá na Galileia, que é no norte, a gente está em Jerusalém, que é no sul, né? E aí ele mandou o exército lá para botar em ordem a coisa e acabou matando alguns galileus, ou seja, habitantes da Galileia. E esses galileus, tudo indica que estavam fazendo sacrifícios previstos na lei. E aí eles foram mortos como uma punição. Se houve alguma rebelião, tudo indica que houve algum tipo de rebelião, que ele mandou usar a força para acabar com a rebelião, e acabou com esse episódio. Acabou, graças a Deus. E acabou acontecendo essa situação. Alguns galileus foram mortos e eles estavam apenas oferecendo sacrifício. Qual era a intenção das pessoas? Induzir Jesus a fazer um comentário político. Ficar contra Pilatos. Não, Pilatos foi isso. Jesus simplesmente não tratou desse problema e disse. Jesus sabia. E no meio deles, isso a gente vê lá em Jó, quando os amigos de Jó tentaram convencer Jó de que tudo aquilo que estava acontecendo com eles era pecado que Jó não tinha cometido. Confessa que é um pecado, rapaz. Você andou fazendo alguma coisa. E teve um que chegou a induzir, a sugerir qual eram os pecados que Jó poderia ter cometido. Confessa. Por isso que está tudo contra você. Então havia essa mentalidade que era mais muito arraigada naquele lugar, entre aquelas pessoas, de que aconteceu isso comigo, foi algum pecado que eu cometi. Aconteceu alguma coisa com o irmão Jesus, já perdoa, não fez um pecado, aí você se livrou disso ali. Isso aí foi pecado. Morreu alguém da sua família de forma trágica, foi pecado. Devia estar com pecado daquele. Então os galileus foram mortos porque estavam pecando, com a punição. Tinha um lado político que eles enxergavam, mas tinha o outro lado. Não, você morreu dessa forma porque estavam pecando, não era brincadeira. Então oferecendo sacrifício. Aí Deus mandou matar todo mundo. Aí Jesus pegou e livrou da história, o que aconteceu naqueles dias. Os 18 que morreram na torre de Siloé. Siloé é uma aldeia, uma cidadezinha pequena, que vem desde a época dos reis. Samuel, na época de Samuel, né? E ali, Siloé. Uma torre caiu. Para quem servia essa torre? Não sabemos, mas uma torre construída, que por algum motivo caiu. E quem estava ao redor morreu 18 pessoas. Então Jesus disse: por que vocês pensam que os galileus que morreram tinham mais pecado que vocês? Por que vocês pensam que os 18 que morreram na queda da torre de Siloé tinham mais pecado que vocês? Todos um dia morreremos. Todos precisam de arrependimento. Arrepender-se da morte. Então Jesus estava tocando neles. No ponto central do que eles precisavam ouvir. Ele não está ouvindo política. Ele não precisava ouvir sobre engenharia. Ele não precisava ouvir sobre arte militar, problema militar. Se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis um dia. E aí? A gente vai ver lá na frente nos outros textos. O que é que você tem para prestar conta ao Senhor? Então, foi aqui. Ensino. Problemas, dificuldades, tragédias na nossa vida, nem sempre vai ser fruto do pecado. Pode ser consequência do que eu fiz errado. Pode ser consequência do que eu fiz errado. Ontem um rapaz desceu a ponte ali, desceu numa velocidade tamanha, com a moto, perdeu a direção quando foi fazer a curva, para entrar ali perto da minha casa, perdeu a direção, se bateu no muro e ainda pegou 3 pessoas que estavam no passeio. Uma senhora de idade, com muito susto, estava porque a avó, a filha e a netinha. A filha dela, no caso, que foi mais atingida, bateu na perna dela. Mas poderia ter matado se a moto pegasse de frente. A moto bateu na parede, no muro, e saiu.
não entrar no fogo do terceiro, porque o primeiro foi iniciado. Não morreu. Esse não morreu. Não morreu, não. Mas poderia ter morrido. Mas E o outro, ele não vai enfrentar as consequências. Foi também é o perna. seu vizinho ali, Foi. Rafael. Foi perna fraturada. Atingiu uma senhora que provavelmente estava fraturada a perna também. Com certeza. A moto se esbagaçou toda. A multidão que se formou estava pedindo para prender ele, em vez de levar pelo SAMU, porque o SAMU chegou, porque ele ainda estava ali, porque ele era um criminoso, que o que aconteceu era para dar prioridade à senhora. Então você vê todo aquele cenário. Por que ele fez aquilo? Ele vai enfrentar as consequências do que ele fez. Então às vezes nós podemos enfrentar consequências que nós cometemos. Mas nem tudo que acontece de ruim na nossa vida, de problema, de dificuldade, é porque é fruto do pecado que a gente cometeu. Então é isso que Jesus quis dizer. Ok? Esse foi o ensino que Jesus quis passar. Mas, de qualquer forma, como a gente conversou aqui, o arrependimento deve estar nos acompanhando. Enquanto é dia, enquanto caminhamos, enquanto é luz. Porque um dia vem a noite e que não haverá mais oportunidade. Então não fique julgando o outro. Olhe para si. Olhe para si. Eles são mais culpados, têm mais pecados só que morreram na tragédia, do que você se não morreu. Todos precisam de arrependimento e todos um dia morrerão. Uns vão mais cedo, outros vão mais tarde, uns vão viver, mas todo mundo vai morrer. Lucas 13, de 6 a 9. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a minha terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esteque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. A pessoa lei certa que deu, né? Nicole. A pessoa séria, está estudando nessa área. É verdade. Então Jesus prossegue aqui falando dessa parábola. Há uma terra, nessa terra há videiras, ou seja, a produção de uva, as vinhas, né? A produção de uva. Figueira, eu acho que é figo. Ele Pronto. falou figo. Dentro, no meio das videiras, tem uma figueira. No meio das videiras que produziam, tem uma figueira. Ele quis plantar ela ali. No meio das videiras. Não, no meio das figueiras. Não, eu quero uma figueira ali. E quero que ela também dê fruto, como as minhas videiras vão dar. A figueira está plantada onde? No meio das videiras. Um ambiente diferente para ela. Mas qual a expectativa do dono? Que ela dê fruto, mas ela estava o quê? Sem frutos. Sem frutos. Mas sem quantidade, é sem zero. Zero. Zero fruto. E já tinha quantos anos? 3 anos, então ela já tinha tempo que estava ali. Há 3 anos, como é que ele diz aqui? Há 3 anos veio procurar. Então ela não estava ali só há 3 anos. Há 3 anos que eu veio procurar, ou seja, que ele julgou que já estava pronto no tempo para poder frutificar. Mas não frutificou. Não frutificou. Qual é o princípio que o Senhor quer nos ensinar aí nesse texto, nessa parábola? Frutificar aonde fomos plantados. E você vê que ele foi lá e plantou adubo, hein? Mandou colocar o que? Adubo, estrume, para ver, para ela. Ele investe para que nela. as nossas tal possíveis fragilidades, lacunas e tal, sejam preenchidas. Alguém me ajudar. Alguma coisa vem, bota ajuda, bota um conselho, bota alguém para ajudar, abre uma porta, pronto. Está aí as condições mais favoráveis ainda para você frutificar. E ainda tinha um exemplo, que no caso são dos irmãos, as outras estavam frutificando. Ela ali naquele meio, podia, as outras serviam como testemunho para elas. Eu
saber. Você tem que frutificar onde você estiver. Ah, não, eu quero só estar no meio das ideias. Isso, Eu quero estar no meio dos irmãos, eu quero estar no meio que eu gosto, eu quero estar no meio que eu tenho afinidade, eu quero estar no meio da minha panelinha. Amém. Você vai frutificar onde você estiver. Amém. Foi eu que te coloquei aí. Foi o dono da terra que mandou plante essa figueira aqui, para que ela dê fruto e me dê prazer. Então, o que é que Deus está dizendo aí? O dono da terra, Deus, não está tendo prazer com aquela figueira que ele pediu para plantar. Por quê? Porque ela não está dando frutos. O que é que Jesus disse? Quantas vezes eu quis Plantar os bons pintinhos. cuidar de você, liderar você, mostrar a você meus caminhos, mas tu não fizeste isso. Não me deste prazer em cuidar de você. Então a figueira não deu frutos, não frutificou. Eu conheci, né? Já tem muito tempo que eu não vejo. É um irmão de outra denominação. Ele passou por uns 3 empregos, que eu mais identifiquei foi Filho. E ele saiu dos empregos porque ele disse que o ambiente não era bom, e que ele gostaria de trabalhar com irmãos, e que ele não conseguia. Aí, quando ele saiu da Trifil, foi quando ele conversou comigo, aí falou essas coisas: rapaz, você tem que ser testemunho onde você estiver. Você tem que ser luz onde você estiver. Se você só for trabalhar onde estiver, irmãos, você, primeiro, vai ter dificuldade em baixar. E segundo, eu vou ser sincero, eu acho que você não vai frutificar também, não. Porque você vai virar uma escola. Eu tenho irmão, eu posso ser o que eu quiser. Não, você tem que ser o que Deus quer que você seja, onde você estiver. Moral da história, ele não se equilibrou com emprego nenhum. E hoje vive uma situação terrível na vida dele, precisando de ajuda. E quando eu falei isso com ele, tinha 20 e poucos anos, 26 anos, 27 anos. E escolheu um caminho errado para a vida dele. Um entendimento totalmente errado. Então Jesus está nos ensinando que nós temos que frutificar onde nós estivermos, na família que nascemos, no emprego em que estamos, na universidade que estudamos, nos relacionamentos que temos, dentro da igreja onde estamos, Na família. na família. Isso. Às vezes na família diz assim: eu sigo esse lugar, esse minha família não tem nada a ver comigo. Aqui pensa Onde eu vim parar? E a pessoa ora pela família, mas a sua parte, como família, ele não faz. Ele tem que ser salvo da minha família. Não é só orar, porque orar é a parte, entre aspas, mais fácil. Mas se a minha parte, dentro dessa obra que o Senhor vai fazer na minha família, eu estou fazendo. Ah, eu sou o único da minha família. Não, você já é um cristão da sua família. Deus já botou o pé dentro agora, estou dentro da vitória. Eu tenho um servo meu aqui dentro. Já pensou no caso assim, de muitos, né? Que família dividida, né? Porque aconteceu na minha família. Eu sempre, porque meu irmão bebe, eu não bebo, minha irmã não bebe, a outra toma bebe. Mas eu chamo todo mundo para minha casa. Agora eu não compro. Quem quiser levar sua cerveja no meu irmão, leve. Eu vou ficar. O melhor que você com o meu pastor, tá? O pastor é da época. Eu tenho que fazer a diferença, não beber, dar luz, atenção, se precisar de saúde, entendeu? Já pensou se a gente. Olha só, que minha família é dividida, a maioria é católica, a maioria toma sua cerveja. Não custa cristão, em casa. Agora, não compra bebida, compra comida. Não, agora tem gente que não quer as famílias em casa porque bebe, pressão. Gente, São João, na praia, agora, minha irmã, a família dela, se é cristão, ela é católica praticante. Quer dizer, já tem uma pessoa da minha família, não vai porque é festa. Gente, não tem nada a ver, vai fazer diferença com não é feito assim não. O que eu vou fazer é para a minha família, não é para eu vou dar onde Deus permitiu. É isso que eu digo, o jogo não. Ainda vamos para a família, o bolo de aipim, a farofa de cuscuz,
foi católico praticante, sabe. Na minha família, sabe. Eu prego assim de óleo. Não, eu sei que é nossa família. Já pensou? É muito simples. Se eu fosse assim, eu estava sozinho. Isso aí, nós temos que ser sal e luz em todas as atitudes. Nessa que a irmã citou exemplo, o perdão, a família, nós somos o primeiro a não perdoar. Somos o primeiro a dizer, não falo mais com fulano, porque não vou mandar bem. Então, qual é o comportamento diante da minha família? Qual é o exemplo de cristão para a minha família? Para eu querer que eles sejam cristãos. Para o ponto dele pensar, ele quer que eu vá para a igreja dele, para ser igual a ele, eu prefiro estar onde eu estou. É igual a minha filha, ela e o marido dela, meu marido, no ano passado ele esteve lá na casa dela, aí chegou um amigo e comprou uma cerveja. Ela, meu pai, só porque você é meu pai. A sua cerveja vai entrar aqui em casa na sua bandeja. Mas fora você, ninguém. Não, ele falou, minha filha, ele, né? Não foi nem ela. Ele chegou e falou assim, comprou uma cervejinha aqui, né? Aí ela falou, não, meu pai, só porque é você, meu pai, eu tenho que ficar na minha casa, mas só entra porque é você. Fora você não entra. Principalmente já estou dizendo, eu compro uma cervejinha para casa de você. Então ele mesmo se sentiu constrangido de dizer que a casa deles dois não entra cerveja. Ele se justificou. Aí ela respondeu, só porque você é meu pai. Porque quando a pessoa fala assim, só eu, às vezes eu vejo assim, a pessoa se vitimizando, dizendo que não tem força. Mas como você falou, irmão, se você já bateu o pé, você é um representante do céu lá. Gente, Você é muito precisa pensar verdade, desse perfeito. poder que o nosso Deus tem. É o representante. Se você é representante desse poder maior, então você não é só um, não. Você já é o suficiente. Irmãos, isso é muito além de beber comigo. Isso é muito além de comer e beber. O testemunho aí que está se falando aí, né, dessa figueira e dessas coisas aí, não tem nada a ver com comida e com bebida. Tem muito a ver com o que você é dentro do seu lar, com o testemunho que você é como pessoa, com o amor que você tem com sua família. Não só orar, como o irmão da irmã acabou de falar, mas também no momento de briga, ser aquele que apazigua, no momento de discussão de alguma coisa assim, ser aquele que vai lá e resolve as situações, entendeu? É mais nesse âmbito, não tem nada a ver com bebida e com comida, eu acho. Eu já vi um comentário de um pai acerca da filha, quer que ele se converta, que ore e tal, mas que a palavra dele acerca da filha ela é igual a todo mundo. Na hora que tem briga aqui, ela traz gasolina para pagar o fogo. Entendeu? É a visão que o não cristão está tendo daquele que diz que é cristão, que quer que ele seja cristão, ele diz, eu chamo você, eu já sou melhor do que você. Vamos lá. Lucas 13, 12 a 15. E vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E, tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serem curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? Qual é a cena? Jesus está numa sinagoga, não sabemos que cidade, mas provavelmente na Galileia, né? Ali em Nazaré, Cafarnaum, naquelas cidadezinhas ali, está lá ensinando. Então abriram as portas para ele ensinar. Até aqui, em uns lugares ele já era rejeitado, aqui ainda estava ensinando, ele deixando ele ensinar. Então ele entrou para ensinar. Quando ele está lá ensinando, entra uma mulher, a multidão do lado de fora, da sinagoga, a multidão não podia entrar, gente de pecadores, gente segundo a visão dos religiosos. A mulher que andava curvada já há 18 anos.
Então a idade dela se presume que era bem maior. Mas já tinha 18 anos que ela andava curvada. O que foi que aconteceu? Qual foi a cena? Jesus sentiu compaixão e a curou. Até aqui tudo bem, né? Mas era sábado. Por isso que ele estava na sinagoga ensinando, de sábado. Como foi que a visão religiosa, desligada da visão de Deus, porque religião é eu me religar a Deus, é eu estar em comunhão com Deus, esse é o princípio. Mas existe uma religião errada, a religião falsa, sem fundamento. O que é que essa visão religiosa dos líderes da sinagoga, ele fala o principal da sinagoga, teve do assunto? Fez um discurso para a multidão, mas na verdade era indireto para Jesus, ou uma direta bem diretada, né? Por que é que vocês têm 6 dias para trabalhar e vem no dia de sábado? Vocês vêm 6 dias para poder buscar cura. Ele reconheceu a cura. O que ele não aceitou que a cura fosse no dia de sábado. Qual é a visão? Ele reconheceu que a mulher foi curada. Ele reconheceu que Jesus curou. Ele reconheceu que ela se libertou de um problema que estava há quantos anos. Mas a visão religiosa fez ele criticar o que aconteceu. Fez ele não aceitar de que Jesus curasse ela no sábado. Reprimiu a multidão e indiretamente Jesus. O que é que a ordenança desse religioso, do judaísmo, dos fariseus, dos saduceus falavam? Se teu animal, o jumento, que é daquela região, o cavalo, o boi, o cachorro, cair no buraco, você pode tirar no dia de sábado. Porque é teu animal. Não é para trabalhar, mas no dia de sábado, você pode abrir a porteira do seu curral e botar seus animais para beber água e comer no pasto. Depois recolher, mesmo no dia de sábado. Mas na visão dele, a mulher que viu ali, doente, há 18 anos, não podia ser curada no dia de sábado. Os animais têm mais valor. Quem tem mais valor foi esse pergunta. Religiosidade pura. A religiosidade falsa não nos faz ver os olhos de Deus. Ele viu pelo lado das ordenanças, dos princípios que eles criaram. E enxergava como enxergava o próximo, como enxergava o ser humano. Diante da minha ordenança, eu libero meu boi para ir alimentar, mas você para ser curado. Então, irmãos, a hipocrisia religiosa, porque a gente quer olhar os nossos interesses. O meu boi eu vou alimentar. Mas se alguém da família passasse mal naquele dia, não poderia levar, não podendo nem cuidar, né? Aí, por isso que a hipocrisia, por isso que a gente fala hipócritas. Quando é teu interesse, você abre mão de qualquer princípio da lei que vocês criaram. Porque existe a lei e existem os princípios que foram acrescentados pelos anciãos, pelas tradições. Então, em nome dessa tradição, você impede que uma mulher que precisa ser curada, seja curada, mas o teu boi não leva para alimentar. E se fosse teu filho, tua filha, você ia se esforçar, mesmo no dia de sábado. Então é isso que Jesus está condenando. Lucas 13, 24 a 27. Confiai para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar de fora a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Respondendo ele, vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. As nossas escolhas gerarão
escolhas, as nossas decisões geram ou gerarão ou já geraram consequências. E as nossas decisões espirituais gerarão consequências eternas. Então é isso que Jesus está falando. Veja que ele falou aqui de uma porta estreita. Em outro trecho, não, em Lucas, ele fala da porta estreita e da porta larga, por qual você vai entrar, por qual você está se esforçando para entrar. Pela larga, que é fácil, não preciso fazer nenhum ajuste na minha vida, posso entrar de qualquer jeito, não haver impedimento, ninguém vai me fiscalizar, não tem raio-x, não tem porta eletrônica, eu vou entrar naquela vontade. Ou pela porta estreita, que eu tenho que me ajeitar, minha bagagem toda que eu quero levar, parte que eu tenho que deixar fora. Como é isso? Então ele está dizendo, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Porque se você não entrar pela porta estreita, um dia você vai colher os frutos da coisa que você tomou agora e não entrar pela porta estreita. Ele fala também de uma porta fechada. Que um pai de família, olha o que ele está usando, um pai de família, com a sua família, deu a hora da noite, fechou a porta e ficou com a sua família. E muitos do lado de fora começaram, já mais tarde, pedindo para entrar. Abre-nos para a gente poder entrar. E o pai de família disse: quem são vocês? Oh, foi que ele diz aqui? Senhor, abre-nos. Respondendo, ele disse: não sei quem são vocês. Não sei quem são vocês. O que é que o pai de família está dizendo? Vocês não são da minha família. Ou estariam? Vocês sabem qual é o horário de fechar a porta. E vocês não entraram para fechar a porta. Vocês conhecem os meus critérios. E não seguiram meus critérios. Não sei quem são vocês. E aí eles insistem com argumentos. Olha os argumentos. Senhor, nós comemos e bebemos na tua presença, e tu nos ensinaste nas ruas os teus ensinos. E ele responderá, continua a dizer, e não sei quem sois vós. Então eles estão dizendo o quê? Olha os argumentos. Comemos e bebemos na tua presença. Ou seja, eles viram aquele pai de família. É Deus. Eles participaram de coisas que foram feitas na presença de Deus. Eles disseram, você nos ensinou os teus ensinos nas nossas ruas. Eles ouviram os ensinos de Deus. Eles ouviram acerca da palavra de Deus. Mas na hora que fechou a porta, estavam lá de fora, porque não conheciam ou não se submeteram aos critérios de Deus. Não vos conheço. O que é que Jesus está dizendo com isso? Cuidado com as nossas escolhas. Vocês viram, vocês ouviram, participaram, testemunharam, mas decidiram não seguir. Decidiram não seguir. E aí vem a sentença final, né? A sentença final, que é a sentença eterna. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque a iniquidade faz divisão entre vós e o vosso Deus. A iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus. Então se separaram e receberam a sentença final. Um dia a porta vai fechar e não haverá mais tempo para o Pai. A igreja já não estará mais aqui para estar. A igreja já está vindo, Pai, já é porta fechada, dentro da casa, vivendo em família. Lucas 14, 10 e 11. Lucas 14.
convidou, te diga, amigo, sobe mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém. O que é que Jesus está aqui confrontando? O ser humilde e o desejo à honra. Jesus falou sobre humildade, além de ser exemplo, um dos principais pontos do Evangelho de Jesus, da vida de Jesus, falar sobre humildade. Por quê? Porque um dos principais problemas do ser humano é o que? A arrogância, a vaidade, a soberba. Então, a independência, eu mando no meu nariz. Então, ele falou sobre humildade, um dos principais ensinos de Jesus. O que é que ele está usando nesse trecho que a gente leu aí? Pessoas que desejavam, ansiavam e tinham por objeto na sua vida buscar honra. Buscar honra. Por quê? Isso é uma inclinação natural do ser humano que está longe de Deus. É a nossa carne corrompida. Então ele está falando, as pessoas entraram, ele estava ali naquele momento, ele usou o momento para poder falar sobre isso, e percebeu que muitos só queriam sentar nos primeiros lugares, no lugar de destaque, no lugar que estivesse mais perto do convidado principal, ou do dono da casa. Então ele diz, rapaz, quando você chegar, senta no lugar, mais afastado. Espera a pessoa te chamar. Porque pode chegar alguém que vai ter mais honra do que você. O dono da casa vai chamar ele para frente, você que vai para o fundo, e aí você vai se envergonhar. A honra deve ser algo natural, um fruto natural nas nossas vidas, não um objeto de busca. Ela deve acontecer por coisa natural, é a minha vida, é a minha vida simples, é a minha vida humilde, é a minha vida de serviço, é a minha vida de testemunho, que faz com que as pessoas desejem me honrar. Não eu buscando a honra, eu ser holofote, estar debaixo dos holofotes, ser destaque, meu nome aparecer, eu ser elogiado o tempo todo, baterem palmas para mim, eu estou buscando isso. Isso que satisfaz os meus anseios, isso enche a minha alma, mas te afasta de Deus. Te afasta de Deus. Então deseja a honra. Desejar a honra é o oposto de querer ser humilde. Seja humilde, de coração. Quando tiver que ser, Deus vai te honrar. Lucas 14, 12 a 14. Dizia também ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. É um texto meio estranho. Mas aí tem que ter cuidado para descer. O que o Senhor queria ensinar ali? Ele está dando um ambiente como esse. Um ambiente que pessoas foram convidadas. Então, a quem convidar para um banquete? A quem convidar para algo precioso que você quer oferecer? Precioso é teu tempo, precioso é teus conhecimentos, tuas habilidades, tua maneira de ser, tua disposição, aquilo que Deus já fez na tua vida, as coisas que Deus te deu, teus bens. É precioso, então deixar junto como um banquete. A quem você vai chamar para um banquete? A quem você vai servir aquilo que você é, que você tem, que Deus te deu, a favor de quem? Só pessoas que não exigirão nada de mim, pessoas que não tomam meu tempo, pessoas que não tomam meu esforço, pessoas que não vão exigir nada de mim, pessoas que podem retribuir a mim. Eu faço um favor, a pessoa retribui um favor, eu faço isso, a Deus vai retribuir. A quem eu vou buscar? A quem eu vou convidar? A quem eu vou servir? A quem eu vou oferecer o que eu sou, o que eu tenho, o que Deus me deu? Então Jesus está dizendo, procure as pessoas fragilizadas, as pessoas necessitadas. Como é fácil sentar aqui, conversar com o Pinto, vir para cá.
No outro dia eu sento ali perto de outros irmãos, conversa, a gente brinca, mostra junto, vai para casa. No dia que eu sento atrás de um irmão, o irmão está chorando. Algo sério aconteceu na vida dele. Ele está precisando que alguém escute. Aqui eu estou convidando para banquetear com as coisas que Deus me diz. Deus está me chamando para servir. Eu sou discípulo, eu fui chamado para servir, porque Jesus serviu. Jesus viu uma viúva passando com seu filho, um único filho, morto, teve compaixão. Foi Jesus. Eu vejo alguém chorando, não perdeu o filho, mas está passando por algum problema. Eu não sei para saber o que está acontecendo. O que eu posso fazer? Eu sei das dificuldades que alguém está passando. Eu me aproximo, ou eu estou me envolvendo, eu estou lá dentro, eu não estou com paciência. Para quem eu estou convidando? A quem eu estou convidando para se banquetear com aquilo que Deus me deu? Que Deus me concedeu, que Deus proporcionou na minha vida. Seja em que área for daqui. Seja em que área for. Como eu estou seguindo? Porque através da minha vida, Deus quer manifestar, através da minha vida, Deus quer manifestar o cuidado na vida de alguém. Deus quer manifestar que aquela pessoa está sendo acolhida. Deus quer manifestar que você tem pessoas próximas a você que podem receber. E meu coração igual deles. E Ele usar a minha vida para ajudar aquela pessoa. Deus quer ser bênção na vida de uma pessoa, através de mim, sendo bênção na vida dela. Entendemos isso? Quando uma pessoa é assim acolhedora, automaticamente as pessoas vão se chegando. Pessoas que você nem imaginava que tinha problema nenhum, você achava uma pessoa altamente equilibrada. E essa pessoa chega para você e lhe pede uma oração, lhe pede um conselho, mas é porque você transmitiu essa natureza, a sua acolhedora. Isso é importante, porque nós somos porta-voz, né, de Deus aqui. A gente tem que usar nós somos Deus, presença de Deus na vida daquela pessoa. Usar isso disciplina. Essa semana, viu, gente, eu sou professora de religião, eu nem sabia que essas duas meninas são budistas. Esse negócio de Umbanda está começando muito novo. Não sei se você já percebeu, antigamente, na época que eu era mais nova, só pessoas adultas que eram bandistas, né, declaradas. Hoje, meninas novas, de 15, 16 anos, já vestem aquelas roupas. Aí eu estava falando sobre o amor de Deus, que Deus, entrei até na aula de matemática, porque eu sou de religião e de matemática. Aí eu entrei com religião. Aí eu falando do amor de Deus, que Deus aceita o pecador, mas não aceita o pecado. Quando foi no final da aula, a minha senhora se aproximou de mim, e ela me profetou um primo. Ela me perguntou, professora, a senhora me aceita? Eu não sou aceitada a ela. Eu disse, por que, minha filha? Porque, professor, eu sou da Umbanda. Aí foi difícil, né, irmãos? Já estou orando por elas. Inclusive, eu disse, mascarei Satanás. Porque eu disse, eu perguntei a eles assim, no geral, vocês creem no Espírito Santo? Eu disse a ele que o Espírito Santo, Jesus foi, mas deixou o Espírito Santo. Vocês creem que o Espírito Santo pode cuidar da gente? Ele levantou a mão. Ela é um budista, mas ela crê que o Espírito Santo toma conta dela. Então, esse acolhimento, essa afetividade a gente tem que passar para não importa quem. Não é, irmãos? Ela me perguntou, eu falei, com tanta pena, a senhora me aceita, professora? Eu, claro, minha filha, você é filha de Deus, a gente tem que ir. Então, eu estou assim, olha por mim, meu irmão, são duas meninas novinhas. O mais fácil era você, não, tá, fique tranquila, fique tranquila. A partir do momento que você ouviu, você respondeu, você criou um vínculo. Isso gera responsabilidade e uma sequência. E aí? Você está convidando ela para um banquete, naquilo que Deus já te deu. Entendeu, irmão? Esse é o banquete. Aquilo que Deus te deu é um banquete para todo mundo. Aquilo que você conhece de Deus é um banquete. Aquilo que Deus faz na tua vida, na tua profissão, o que for o seu conhecimento, é um banquete para os teus olhos. Então, por exemplo, convido para esse banquete as pessoas necessitadas, fragilizadas. Vamos lá?
texto, Lucas 14, 25 a 27. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Estamos conversando desde o início sobre ser discípulo e que a vida do discípulo, o arrependimento vai acompanhar até o fim, até estarmos com o Senhor, para nos mantermos como discípulos. Não somos mais escravos do pecado, mas somos agora servos de Deus, mas ainda nessa carne, ainda nessas limitações. Então o Senhor conta que o nosso coração esteja sempre arrependido, quebrantado, dependendo do Senhor. Então, como discípulo, seguir a Jesus. Jesus apresentou um projeto de vida. Ser discípulo não é um modismo. Ser discípulo não é um nome bonito para ser usado. Eu sou discípulo. Ser discípulo não é uma expressão evangélica bonita que tem uma força na hora que a gente, eu sou discípulo, ali estamos discípulos. Não. Seguir Jesus é ser discípulo. Ser discípulo é um projeto de vida. Mexe em toda a minha vida, mexe na estrutura da minha vida, mexe no meu dia a dia, mexe no meu, em toda, daqui para o futuro, daqui para frente, tudo está mexido, tudo vai ser envolvido. Meu trabalho, meu estudo, meus relacionamentos, tudo que caracteriza a minha vida, minha alma, meu coração, minha mente, tudo que eu sou, está agora dentro de um projeto de vida. Dentro de um projeto de vida. E esse projeto de vida envolve o quê? Uma decisão pessoal. Se alguém vier a mim, então é pessoal. A minha decisão é minha decisão, só eu posso tomar. Pinto não pode tomar. A decisão da irmã Jerusa, da Carmelita não pode tomar, só ela. A de Carmelita, a irmã Glória não pode tomar, só ela. Então é decisão pessoal. Cada um tem que decidir, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então é uma decisão pessoal esse projeto de vida, ser discípulo de Jesus, seguir esse projeto de vida. Então ele está deixando muito claro, a vida de um discípulo vai aborrecer. O que é aborrecer? Incomodar, confrontar, bater de frente, ir na contramão de quem? Dos teus relacionamentos. Dos teus relacionamentos, na contramão. Você vai aborrecer, porque você vai conviver figueira no meio das videiras. Como está lá, você tem que frutificar onde você estiver. Ah, mas minha família só tem eu, vai frutificar isso. Ah, mas no meu trabalho só tem eu e mais dois lá como cristão, você vai frutificar você, eles, nesse meio. Porque vai aborrecer. A luz incomoda as trevas. Teu testemunho, quando você manifestar de forma prática, que você mostrar os frutos verdadeiros de uma vida com o Senhor, vai incomodar o outro. Porque eles mataram os profetas, como a gente leu. Porque incomodavam o que o profeta dizia. Vocês estão em pecado, vocês estão distantes do Senhor, vocês estão sendo hipócritas diante do Senhor, oferecendo sacrifícios, prestando um culto falso ao Deus verdadeiro. Mata esse profeta, porque está falando a verdade. Então no dia a dia os nossos relacionamentos vão ser aborrecidos, porque nós somos sempre discípulos. É lógico que eu não fui chamado para aborrecer ninguém, viu, irmã? Mas o meu comportamento foi um discípulo. O teu comportamento não é. No ambiente onde você realmente está sendo discípulo, incomoda as pessoas. Uns mais, outros menos, mas incomoda. Eu vi uma frase da pessoa falando assim, um pregador, eu não concordei não, falou assim, a gente foi chamado para ser sal, o sal é ruim, tem que ir mundo, tem que construir a gente, fazer isso, não era só para salgar. Meio assim, meio. Traduzir melhor esse negócio.
aborrecer a própria vida. Ei, pai, piorou ainda, né? Eu vou aborrecer a minha própria vida. Eu vou começar a negar coisas que minha carne gosta. Começar a negar coisas que minha vaidade gostaria que eu fizesse. Aí eu começo a aborrecer a minha própria vida, incomodar, eu começo a incomodar a mim mesmo. Eu que me incomodo, pai. Eu estou incomodando a Adela, não está brincadeira, é o nosso eu, né? O nosso eu, todo esquisito. Esse cara agora, depois que esse cara resolveu esse negócio aí em cima, agora está me incomodando. Carne mesmo. Eu que um dia, falando desse eu aí, eu convidei uma prima do meu marido, e ela realmente querendo, ela dizendo que ela quer Deus realmente na família dela, e o relacionamento dela é muito farra, aquela coisa. E aí eu convidei os dois, e aí eu fui, ele, não, eu vou, se ele fosse para eu não iria, mas para a igreja eu vou. Então eu fiquei tudo bonitinho. Aí começou a luta, a oração na sexta-feira. Aí fui lá meu marido que ainda não é, né? Falei assim, olha, eu já fiz, eu não sou da igreja, eu vou na igreja assim, onde em alguns momentos lá, programa com a igreja Carmelita. Então, no encontro eu sempre participo. É muito bom, eu falo isso. Eu não quero, eu não vou, e ela, não adianta. Aí a mulher, eu digo, olha só, um pouquinho, deixa eu te falar. Aí deixei meu marido falar, né? E aí ele falou, Fábio, você vai. Eu disse, não vou nada, não quero. Tá bom. Aí a gente ver assim, né, a palavra, assim, olha, você não tem compromisso, você não é obrigada a ter compromisso com a igreja que eu quero ver. Você só vai passar o final de semana, vai oferecer as reais. Falei, né? Mas você não tem nenhum compromisso. Você é obrigado por uma igreja de estar lá, porque às vezes as pessoas acham que para o encontro tem que ter. Eu falei, não. Você tem lá a sua livre, fica livre para você ir para onde você quiser fazer. Mas a gente sabe que a palavra lá vai ser. Aí esse eu aí comecei pra cá. Aí quando foi esse final de semana com um feriado longo, aí com a programação onde aí choveu todo. Não foram. Levar a cruz. O que é levar a cruz? É um princípio de vida. Jesus está deixando claro. Leve. E qualquer que não levar a sua cruz, então a sua cruz, eu tenho a minha cruz. Emily tem a cruz dela, Márcia tem a dela, Milena tem a dela, o irmão Gustavo tem a dele. Todos nós temos a nossa. Davi você também tem a sua, né? Fique de fora, não, você também tem a sua. É um princípio de vida que está no nosso coração. Está no nosso coração. É um princípio que tem que estar no nosso coração, que vai nortear. Então eu vou por aqui, entre a direita. Não, deixa eu. Entre a direita. Tá bom, Senhor. Eu vai no ser a minha vontade. E assim vai em todas as decisões. Pelo princípio da cruz, eu mato o meu eu, crucifico o meu eu para fazer a vontade do meu Pai. Então isso é um projeto de vida. E seguindo por todos o caminho. Isso não é uma moda. Eu sigo hoje, amanhã eu já deixo. Não, é um projeto de vida. Eu sigo por todos os caminhos. Nos meus passos, o que eu farei? O que Jesus faria? O que faria Jesus? Eu estou indo por aqui e acontece uma situação. O que Jesus faria? Quando a gente vai amadurecendo na vida cristã, a gente vai aprendendo a entender essas coisas. Não viramos perfeitos. Mas como a gente já é a Deus, já agrada mais ao Pai com a nossa vida. Os meus passos, quem faria? Então, seguindo por todos os caminhos. Isso é a vida do discípulo. Seguir Jesus por todos os caminhos, sendo exemplo, tendo Ele como exemplo, tendo Ele como seus ensinos, né? Tendo Ele como aquele que dá a direção correta. Que conclusões nós tiramos, irmãos? O Senhor nos chamou para darmos frutos. Todos somos pecadores, precisamos do arrependimento que nos acompanha. Porque um dia eu levantei a mão, alguém disse que eu não preciso me dar vida, eu não preciso me arrepender. Não, arrependimento é essa. Eu não sou melhor ou pior do que ninguém. Todos nós precisamos de arrependimento. Devemos justificar onde fomos
plantados, onde estamos, onde nascemos, onde trabalhamos, onde estudamos. Ser livres de uma vida religiosa hipócrita, enxergar as coisas do ponto de vista do Senhor, não nossa. Receberemos do Senhor conforme as nossas, ter ciência disso, ter certeza disso. Receberemos do Senhor conforme as nossas escolhas. Ou estaremos em família, ou estaremos lá de fora com a porta fechada. A honra como fruto natural da vida, não como alvo de vida. Seremos honrados de forma natural, buscando a humildade. Como Jesus deve ser acolhedor e servir os que precisam. Essa é a vida do discípulo. Seguir Jesus é um projeto de vida. Amém. Entendamos isso. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar?